Você já se pegou perguntando por quê? Mesmo depois de um término, algumas mulheres acabam voltando. Parece que elas seguem em frente, começam uma nova fase da vida, mas de repente, reaparecem de uma maneira inesperada. Isso não é só coincidência ou acaso do destino, existe um padrão psicológico por trás desse comportamento. Se você já viveu essa situação ou tem curiosidade sobre como isso funciona, você precisa entender os 4 principais motivos pelos quais uma mulher pode decidir voltar. Fique comigo até o final deste vídeo, pois a resposta pode mudar completamente a sua visão sobre relacionamentos e, quem sabe, até ajudar você a entender o que se passa na mente dela. Antes que você pense que isso é apenas uma coincidência ou um acaso do destino, saiba que existe um padrão psicológico por trás disso. Há gatilhos emocionais poderosos que despertam saudade, desejo e até arrependimento. E quando você compreende esses mecanismos, a visão sobre tudo isso se torna muito mais clara. Então, se você já se perguntou se ela um dia vai voltar, ou até mesmo se está se questionando por que ela desapareceu, e agora quer se aproximar de novo, continue assistindo. A resposta pode transformar completamente a maneira como você vê os relacionamentos. Agora vamos começar com a primeira razão, o impacto da memória emocional. As emoções deixam marcas profundas em nossa mente. Quando uma mulher vive momentos intensos com um homem, sejam positivos ou desafiadores, essas experiências se tornam gravadas na memória de uma maneira que não pode ser apagada. Isso ocorre porque o cérebro humano associa emoções fortes a lembranças duradouras. Se o relacionamento teve momentos significativos, como cumplicidade, conversas profundas ou experiências compartilhadas, essa memória pode ser reativada a qualquer momento. Mesmo que ela tente seguir em frente com o tempo, a tendência é que a mente dela filtre os momentos ruins e valorize os positivos. Mesmo que o término tenha ocorrido por um motivo claro, os sentimentos construídos ao longo do relacionamento não desaparecem rapidamente. A memória emocional pode ser ativada por diferentes gatilhos: uma música que costumavam ouvir juntos, um lugar que frequentavam, ou até mesmo um cheiro familiar. Quando isso acontece, ela pode começar a sentir saudade e questionar se tomou a decisão certa ao se afastar. Além disso, se ela perceber que você está bem, seguindo sua vida e mantendo uma energia positiva, isso pode ser o impulso necessário para ela querer voltar a fazer parte da sua história. Agora, a segunda razão, a nostalgia e o efeito do tempo. A nostalgia tem um poder imenso sobre como enxergamos o passado. Muitas vezes, quando uma mulher se afasta, pode acreditar que a decisão foi a melhor. Porém, com o tempo, a mente dela começa a reconstruir a história de uma maneira diferente, destacando os bons momentos e minimizando os desafios. Esse processo ocorre porque o cérebro tende a suavizar as memórias negativas e ressaltar as positivas. Com o passar dos meses, as discussões ou dificuldades que levaram ao afastamento vão perdendo força, enquanto os momentos felizes se tornam mais marcantes. A nostalgia também surge de forma inesperada. Detalhes simples do cotidiano podem trazer à tona lembranças do relacionamento, uma comida que costumavam comer juntos, uma viagem que fizeram, ou até uma frase que você costumava dizer. Tudo isso pode desencadear uma avalanche de emoções nela. E se nesse período ela não encontrou alguém que a faça sentir de maneira semelhante, o desejo de reviver aqueles momentos especiais pode ser um dos motivos para ela buscar o retorno. Essa nostalgia pode intensificar a saudade e, com ela, surge o desejo de reviver aqueles momentos. Mesmo que antes ela estivesse convencida de que não queria mais, o efeito do tempo e da reflexão faz com que esse desejo de voltar seja cada vez mais forte. Isso se torna ainda mais evidente quando ela percebe que o tempo passou e nada em sua vida conseguiu substituir o que vocês tinham. Nesse ponto, muitas mulheres começam a reconsiderar suas escolhas e se sentem atraídas pela ideia de reaproximar-se. Outro fator importante é o efeito da distância e do silêncio. A ausência de contato pode ser uma das ferramentas mais poderosas para despertar sentimentos adormecidos. Muitas vezes, é somente quando ele não está mais presente, quando deixa de enviar mensagens ou demonstrar interesse, que uma mulher percebe o verdadeiro impacto que ele teve em sua vida. Quando ele aceita o afastamento e não corre atrás, isso gera um efeito psicológico poderoso. O silêncio cria uma curiosidade crescente e até insegurança. Ela pode começar a se perguntar: será que ele já me esqueceu porque não tentou voltar?
Será que ele encontrou alguém melhor? Esse tipo de dúvida pode gerar um efeito oposto ao que ela esperava. No início, ela pensava que ele ficaria correndo atrás, implorando por atenção, mas ao perceber que ele simplesmente seguiu sua vida, a ausência se transforma em um gatilho emocional forte. A distância também faz com que ela comece a idealizar a relação de maneira diferente. Quando ele não está mais disponível, ela passa a perceber o que perdeu. Detalhes pequenos, que antes passavam despercebidos, começam a fazer falta. Quanto mais o tempo passa sem que ele demonstre necessidade de tê-la de volta, maior a chance de ela sentir essa ausência como algo doloroso. Embora o orgulho possa impedi-la de procurá-lo imediatamente, aos poucos os sinais começam a aparecer. Ela pode tentar iniciar uma conversa de forma sutil, curtir suas postagens ou até perguntar sobre ele para amigos em comum. O segredo para que esse efeito aconteça de forma eficaz é simples: não quebrar o silêncio. Quando um homem mantém sua postura e não cede à tentação de entrar em contato, ele se torna ainda mais atraente. Isso porque ele demonstra ter controle emocional e que sua vida não gira em torno de uma única mulher. A terceira razão é a comparação com outros homens. O ser humano, por natureza, tende a comparar o tempo todo, e isso também ocorre nos relacionamentos. Durante o afastamento, uma mulher pode acreditar que encontrará algo melhor ou que será mais feliz sem ele. Porém, com o tempo, ela começa a perceber que nem sempre as expectativas correspondem à realidade. Se ele foi um homem que demonstrou maturidade, carinho e respeito, ela pode acabar notando que esses atributos não são tão fáceis de encontrar. Ela pode conhecer novos homens e até se sentir empolgada inicialmente, mas conforme o tempo passa, percebe que esses novos relacionamentos não oferecem o mesmo nível de conexão e segurança que ela tinha com ele. Muitas mulheres acreditam que, ao saírem de um relacionamento, estarão mais livres para novas experiências e que encontrarão algo melhor rapidamente. No entanto, depois de algumas tentativas frustradas, elas começam a reavaliar suas escolhas. Se os novos homens que surgem não oferecem estabilidade emocional, são imaturos ou não possuem as qualidades que ela valorizava nele, a frustração começa a surgir. Esse processo de comparação se intensifica ainda mais se ela perceber que ele não ficou parado lamentando a separação. Se, ao contrário, ele seguiu em frente, evoluiu, se tornou mais seguro e interessante, a comparação se torna ainda mais dolorosa para ela. Outro aspecto crucial é que muitas mulheres só percebem o valor de um homem depois que ele já não está mais disponível. Se nesse momento ela perceber que ele seguiu com sua vida, isso pode despertar um forte sentimento de arrependimento. Agora, além de reconhecer sua importância, ela pode sentir que perdeu a chance de estar com alguém realmente valioso. A quarta razão. Um dos maiores erros cometidos por muitos homens é tentar se mostrar superior ou até jogar na cara dela que a escolha que fez foi errada. Esse tipo de atitude só cria um bloqueio emocional, o que pode afastá-la ainda mais. O segredo para lidar com essa situação está em simplesmente seguir sua vida e deixar que a realidade mostre a ela que talvez a escolha que fez não tenha sido a melhor. Quando a comparação não favorece os novos relacionamentos, a mente dela começa a buscar referências do que foi bom no passado. Se você foi um homem que teve um impacto positivo na vida dela, essa lembrança pode ser o grande motivo para ela começar a sentir a vontade de voltar. Outro fator fundamental é o medo de ter perdido alguém de valor. Mulheres se sentem atraídas por homens com propósito, segurança e uma mentalidade forte. Quando um homem mantém sua postura, continua crescendo e não se deixa abalar por um término, ele automaticamente se torna mais valioso aos olhos dela. Durante o afastamento, muitas mulheres acreditam que ainda têm o controle da situação, pensando que se quiserem voltar, será algo fácil. No entanto, quando percebem que você não ficou parado, que está mais confiante e que sua vida continua progredindo sem ela, esse sentimento de controle desaparece. O medo de perder alguém que realmente tem valor começa a surgir. Quando ela percebe que você não precisa dela para ser feliz, o medo de perder alguém valioso se intensifica. Quando um homem se valoriza e constrói uma vida sólida, ele se torna naturalmente mais atraente. E, se ela notar que você está bem vivendo novas experiências e demonstrando autoconfiança, esse medo de perda pode se tornar ainda mais forte. Esse efeito se intensifica quando ela percebe que outras mulheres estão interessadas em você. As mulheres muitas vezes se
sentem mais atraídas por homens que já são desejados por outras, pois a mente feminina associa isso a um sinal de que ele possui qualidades valiosas. Além disso, muitas mulheres só percebem o valor real de um homem quando o perdem de verdade. Enquanto acham que ele sempre estará disponível, não sentem urgência para agir. No entanto, quando percebem que ele pode estar seguindo um caminho sem volta, a urgência aparece. Esse medo de perder definitivamente pode ser o gatilho para que ela tente uma reaproximação, inicialmente de forma sutil, apenas para testar se ainda há abertura. Mas, se ela perceber que realmente corre o risco de perder você para sempre, pode tomar atitudes mais diretas para tentar reconquistar o espaço que perdeu. A chave para que isso aconteça é simples: não se desvalorizar. Homens que imploram por atenção ou demonstram desespero apenas reforçam a ideia de que são fáceis de substituir. Já os homens que seguem em frente, mantendo sua dignidade e evoluindo constantemente, despertam o desejo de voltar, justamente porque se tornam cada vez mais raros e valiosos. Por fim, temos a conexão única que ela não encontrou em outro lugar. Toda relação tem elementos que a tornam única. Existem detalhes exclusivos como conversas específicas, formas de se tratar ou até mesmo piadas internas que criam uma conexão emocional difícil de ser substituída. No momento do afastamento, ela pode acreditar que será fácil encontrar essa mesma conexão com outra pessoa. No entanto, a realidade costuma ser bem diferente. À medida que o tempo passa e ela conhece novas pessoas, começa a perceber que as interações são superficiais ou não possuem a mesma profundidade que ela tinha com você. Esse sentimento não surge de imediato. No começo, a empolgação com novas experiências pode mascarar essa falta, mas com o tempo, ela começa a sentir que algo está faltando. Pequenos momentos do dia a dia podem reavivar as lembranças do que vocês viveram juntos, criando um vazio difícil de preencher. Além disso, quando uma relação possui uma conexão forte, ela não desaparece facilmente, mesmo que ela tente ignorar. Existe um vínculo emocional que continua presente, mesmo à distância. Agora que você conhece os 4 principais motivos pelos quais uma mulher pode voltar, talvez você tenha se reconhecido em algumas dessas situações. Compreender esses gatilhos emocionais não só te ajuda a lidar melhor com os relacionamentos, mas também a entender os sinais de quando alguém realmente se arrependeu e quer recomeçar. Às vezes, a ausência e a independência de um homem são os maiores fatores que fazem uma mulher repensar suas escolhas. Se você aprender a agir com calma e confiança, é muito mais provável que ela se reaproxime de maneira genuína. Se você está gostando dos conteúdos que estamos trazendo, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais dicas e insights sobre relacionamentos, comportamento humano e muito mais. E, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precise entender esses sinais e como agir da melhor maneira possível. A cada vídeo, temos mais aprendizados para compartilhar, então não perca as próximas dicas que vão transformar sua visão sobre a dinâmica dos relacionamentos. Até o próximo vídeo.